gente conversa agora com o senador Rogério Marinho, que já está conectado conosco. Muito boa noite, senador. Seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Boa noite, Paula, e todos do Oeste Sem Filtro. Senador, falando sobre as manifestações aí do próximo dia 7 de setembro, como é que o senhor acha que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a Rede X vai impactar nesse ato convocado aí na Avenida Paulista para o próximo dia 7? Como é que o senhor enxerga essa questão? Olha, primeiro eu acho que o que aconteceu agora, hoje, né, que foi sacramentado, é um ato que, na sua escala industrial, demonstra que o ministro Alexandre de Moraes não tem nenhum controle, né? Nós precisamos urgentemente revisitar a Constituição brasileira e o sistema de pesos e contrapesos da nossa democracia liberal, que passam por uma evidente distopia, né? Nós não podemos aceitar que essa escalada autoritária termine desta forma, né? Ou seja, mais de 20 milhões de brasileiros, de repente, sofrem uma censura prévia e perdem a sua condição de se manifestar através de um veículo de mídia social tão importante para tantos empresários, comunicadores, né, pessoas que vivem, inclusive, desse meio no Brasil inteiro. Eu espero que o dia 7 de setembro, inclusive, seja vitaminado por essa ação do ministro Alexandre de Moraes, porque tudo que eles querem é que a população aceite como um fato consumado. Aqueles que defendem que não tem mais jeito, né, que a situação já está definida, que a escalada autoritária vai continuar, esses defendem a desmobilização no dia 7. Mas o que faz com que as pessoas mudem de opinião, inclusive quem está no legislativo, na sua maioria, e que poderá pressionar e exercer o papel do Senado da República, de poder que controla os eventuais excessos do Supremo Tribunal Federal, é o povo nas ruas. Todos nós que temos mandato eletivo temos que dar satisfação aos nossos eleitores. E se os eleitores ficarem resignados e se omitirem nesse momento, é evidente que essa maioria que se sente confortável em não fazer nada vai se sentir respaldada, né, se a população não pressioná-los. Senador, deixa eu abrir aqui para as perguntas dos nossos comentaristas. Alexandre Garcia. Senador, o senhor teve 32 votos na disputa com Rodrigo Pacheco. Mas para pressionar Rodrigo Pacheco, seriam necessários 54 votos. Isso pode ser resolvido pelo Senado, esse impasse terrível institucional que nós temos? Alexandre, me permita, ao invés de responder sim ou não, ou ser muito conciso, rapidamente, porque você me dá uma oportunidade, porque quando a gente fala em redes, a primeira pergunta que se faz, qualquer manifestação que nós fazemos de indignação, o que é que o Senado vai fazer? Bom, é importante que a partir da sua pergunta, nós possamos contextualizar que lá é uma casa onde tem maioria e minoria. Eu tive 32 votos para a minha eleição para presidente do Congresso Nacional e nós pagamos um preço por isso. Por exemplo, nós não temos nenhuma presidência de comissão. Nós não temos representantes na mesa diretora. Nós somos retaliados de uma forma antidemocrática e autoritária pelo presidente Rodrigo Pacheco, que não respeitou a proporcionalidade após o processo eleitoral. Então a oposição foi retaliada. Passado esse período em que ocorreu as eleições, né, esses 32 votos, dependendo da pauta, podem ser 40, 43, 44 ou 20. Vamos falar objetivamente de o que é que nós precisamos fazer. Nós temos a possibilidade de, no dia 9, após apresentarmos esse processo de impedimento do ministro Alexandre de Moraes, aguardarmos, de acordo com o regimento da Casa, a instalação do processo de impedimento, de impeachment, como nós desejamos, para que os abusos que estão sendo cometidos de forma reiteradas, né, possam ser discutidos e eventualmente julgados com o afastamento do ministro, né, que tem perpetrado essas ações autoritárias no país. Bom, para que isso aconteça, é necessário que o presidente da Casa dê prosseguimento à ação, que deve ter o
o aceite da mesa diretora. Como eu falei anteriormente, a mesa majoritariamente é daqueles que venceram a eleição, não dos que foram vencidos. Majoritariamente não, na sua integralidade. Nós temos lá dois representantes, que é o Rodrigo Cunha e o Stevenson Valentim, que poderão abrir uma dissidência, mas são 2 em 5. Tá? Então, passado esse processo de eventualmente uma omissão da mesa não abrir o processo, nós podemos ingressar com o mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal. Esses são os argumentos, os instrumentos que nós temos pela via legal. Fora isso, nós podemos fazer um processo de obstrução. Qual é a eficácia no processo de obstrução no regime semipresencial, que é o que vai acontecer na próxima semana? Basta o senador, através da internet, consignar a sua presença. Então, a possibilidade de uma obstrução, ela é muito mais simbólica do que efetiva. Ela será mais contundente a partir da semana subsequente, quando haverá um esforço presencial, na segunda semana de setembro. Mas a partir daí, nós temos que ter um objetivo. O que é que nós queremos? Como é que a gente equilibra esse jogo? Não é, infelizmente, uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente precisa manter o foco, manter a indignação, manter a nossa capacidade de resiliência, dizer, olha, não tá certo, não tá de acordo com a lei, com a Constituição, o que está acontecendo no Brasil. A liberdade de expressão está sendo golpeada. Eu vi vários amigos seus da imprensa, Alexandre, irem agora ao Twitter festejarem o fechamento dessa rede essa rede social, né? Alegando, inclusive, que o ministro Alexandre tem razão, já que o Elon Musk não designou um representante. A minha pergunta é, quem aceitará ser representante do X nesse momento com ameaça de prisão e de confisco de bens? É como se você dissesse a alguém, olha, você quer ser um mártir? Aproveita aí e aceita aí a possibilidade de representar o X e ser penalizado com prisão e com a restrição da sua conta bancária, com penalidades as mais variadas, que é o que tem acontecido no Brasil. Essa escalada está acontecendo justamente porque o Senado da República, por sua maioria, não tem feito o seu papel de controle constitucional do Supremo Tribunal Federal e dos seus excessos eventuais. Então, numa perspectiva de longo prazo, nós só temos uma alternativa, mantemos a nossa indignação, trabalharmos para fazermos a maioria no Senado da República, na Câmara Federal, mudarmos a lei para tornarmos o Supremo Tribunal Federal um tribunal constitucional e não uma delegacia de polícia, onde existem, por exemplo, as figuras excepcionais de um xerife, que é o caso do ministro Alexandre, que há mais de 5 anos está à frente de um inquérito em que ele pode tudo no Brasil, né? Inclusive mandar prender, mandar suspender conteúdo, fazer censura prévia, não acatar o princípio do juiz natural, o ampla defesa, o contraditório, enfim, nós estamos hoje com o nosso sistema jurídico de pernas para cima, né? E o Congresso Nacional, por conveniência, né, já que a maior parte faz parte do governo, ou daquele grupo que oscila em função de uma circunstância episódica eleitoral, que não está sensibilizado para tomar uma posição. Então, só a pressão do povo na rua é que vai sensibilizar os parlamentares. Senador, a pergunta agora é de Ana Paula Henkel. Boa noite, senador. Senador, eu também creio que o 7 de setembro será vitaminado, né? Uma expressão que o senhor usou aí, e também acredito que a pressão será importante. No entanto, senador, o povo brasileiro já mantém essa pressão já há pelo menos 4 anos. Há pelo menos 4 anos o povo mantém essa pressão nas ruas, nas redes sociais. E a resposta é sempre um Senado muito acovardado, com poucos nomes ali dispostos a, de fato, enfrentar o sistema, enfrentar o Rodrigo Pacheco. Então, senador, a minha pergunta é: quais são as outras ferramentas que podem ser usadas ali no Senado, já que Rodrigo Pacheco não atende? O senhor disse que não respeita nem a proporcionalidade. Se ele não respeita nem a proporcionalidade das comissões ali, como o senhor disse, não há nenhuma outra ferramenta para ser usada, travar pautas, suspender votações.
Porque hoje, senador, o povo está nas ruas já há 4 anos fazendo pressão e não há uma resposta efetiva da Casa Revisora da nossa República em relação aos desmandos do STF. Há outras ferramentas que vocês podem colocar em uso ali para que a pressão das ruas, que já acontece há 4 anos, ela seja efetiva no Senado? Ana, eu acho que essa sua pergunta, que ela é pertinente, importante, está na cabeça da grande maioria da população que está indignada com o que está acontecendo. Eu tentei responder assim, talvez de uma forma bem mais ampla na minha resposta anterior, né? Quais são os instrumentos que nós dispomos? Vamos falar aqui de obstrução do rito das comissões e também do plenário da Casa. Próxima semana nós vamos ter o que nós chamamos de sessão semipresencial, onde os parlamentares farão as votações, a presença por meio do seu dispositivo eletrônico, da internet, ok? Então, como é que você consegue, com 20 e poucos senadores, bloquear um grupo de 80, se 60 deles, ou 50 e tantos, poderão fazer a presença através desse instrumento? A forma mais efetiva de fazer essa obstrução vai ser quando houver a sessão presencial, que é na semana subsequente. Só que qualquer ação nossa tem que ter um fim, um objetivo. Tá? Então, eu acredito que o que há de mais importante é manter essa pressão. Essa semana, ontem, hoje, na semana passada, hoje especialmente com o advento que nós todos já esperávamos, né, como o anúncio foi feito ontem, com o fim dessa rede social, né, os parlamentares estão conversando entre si para verificar de que maneira e de forma organizada nós podemos manifestar a nossa insatisfação, justamente vocalizando esse sentimento que você coloca, que boa parte da população tem, e concordo contigo, nas ruas de todo o Brasil. Ocorre que a grande maioria dos parlamentares ou faz parte da base do governo atual, ou mesmo não fazendo parte, por conveniência ou por circunstância, né, ainda não se sente compelido a ter uma posição mais firme no sentido de derrubar pautas, no sentido de votar mudanças na estrutura organizacional do Senado da República. Por exemplo, nós tivemos duas pautas importantes e relevantes do Senado, que foi o fim das decisões monocráticas no voto dos senhores ministros, né, que não prosperou ainda na Câmara, graças a essa divisão que eu acredito que é muito ruim para o país, né, no Congresso, entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que eu espero que a própria Pressão Popular se encarregue de que esse projeto ele seja votado e seja respeitado, né, ou seja respeitada, né, a decisão do Congresso e em detrimento de um único indivíduo, né, o fim das decisões monocráticas. A questão da PEC das drogas também passou no Senado da República e foi paralisado na Câmara Federal. E duas outras ações que o presidente Pacheco disse para todos nós no final do ano passado, no princípio desse ano, que iria implementar e por algum motivo ficou no meio do caminho, que é o limite de mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Um ministro que entra no STF passa 30, 40 anos no Supremo, é evidente que perde conexão com a sociedade, se sente acima do bem e do mal, né, e não se sente compelido a tomar decisões em função, né, do exercício da sua atividade, mas muito mais se sentindo inatingível, inalcançável, e a gente está vendo aí as distorções que estão acontecendo, né? E uma outra ação é diminuir o número de legitimados, né? O STF transformou-se literalmente numa delegacia de polícia, né? Qualquer assunto é levado ao Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um tribunal constitucional. Então, na hora que você diminui o número de legitimados, ou seja, aqueles que têm a condição de levarem assuntos e ações ao Supremo Tribunal Federal, você diminui a litigiosidade e a interferência desse tribunal no dia a dia, na vida dos cidadãos brasileiros. O tribunal, na minha opinião, deveria ser um tribunal que se limitaria a definir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade das leis, que é um avanço civilizatório inegável, e não se transformar numa espécie de panaceia, né, inclusive ultrapassando os limites e as prerrogativas dos poderes.
O que sempre caracterizou, Ana, a nossa democracia dita liberal foi justamente esse sistema de pesos e contrapesos entre os poderes, que claramente está ultrapassado pela hipertrofia de um poder, ou seja, o crescimento exagerado do poder do judiciário sobre o legislativo e o executivo. Então, como eu tenho dito aqui, pelo menos internamente, e essa oportunidade que eu estou tendo de conversar com vocês, é muito importante que a sociedade entenda que nós precisamos rediscutir os limites entre os poderes. Se isso vai ser feito numa nova Constituição, numa redefinição desses limites de atuação de cada um dos poderes, né, com alteração constitucional específica, mas o fato é que há uma clara distopia na forma, né, como os poderes têm exercido o seu respectivo papel. Você assiste, por exemplo, o ministro Barroso dar uma declaração de que o judiciário deixou de ser um órgão técnico e é um poder político. A deputada Bia Kicis fez um pronunciamento recentemente que eu corroboro. Eu não me lembro de ter passado dentro do Congresso Nacional nenhuma lei ou alteração, uma questão que permitiu que o judiciário passasse a ser um poder político, uma vez que todos os juízes e ministros não são eleitos pelo voto popular, né? São indicados ou por concurso público ou por indicação política. Então, se nós temos uma democracia em que todo o poder emana do povo, é evidente que há uma distorção na forma como esse poder e essas prerrogativas têm exercidas, e eu considero que o Senado da República que eu faço parte, por sua maioria, tem sido realmente omisso em fazer o seu papel, né, de controlar esses excessos que o STF tem, infelizmente, ultrapassado de uma maneira cada vez mais naturalizada junto à população. Nós conversamos com o senador Rogério Marinho. Senador, muito obrigada pela gentileza de conversar conosco. Uma ótima noite para o senhor. Tá, obrigado a vocês e vamos ver se o Brasil volta à normalidade. Vamos fazer a nossa parte. Abraço.